Vamos abrir no Salmo 51. Salmo 51. É um salmo de confissão e arrependimento. A introdução diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Betseba. Vamos ler então. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus de minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oremos. Nosso Deus, abençoe a pregação da palavra em toda a terra. Abençoe os ouvintes, ó Deus. Abençoe os pregadores que são teus servos. Sejam instrumentos nas tuas mãos para revelar o teu querer para a congregação e para aqueles que não conhecem Jesus. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vocês viram ali que falou de Davi quando foi repreendido por Natã. Vocês sabem que ele adulterou. Quando ele soube que ela ficou grávida, ele mandou chamar o marido dela que estava na guerra, sob o pretexto de saber como é que estava a guerra, e ao saber a notícia, ele mandou o cidadão para ir para a casa dele. O cidadão se recusou, disse: não vou, porque todo mundo está na guerra, eu não vou fazer isso. Aí Davi então embebedou o sujeito, pensando que bêbado ele podia esquecer e ir para a casa dele, mas ele dormiu na porta da casa de Davi. No outro dia, Davi deu novamente bebida a ele, mas ele continuou ali na porta da casa de Davi. Então Davi escreveu uma carta para o general Joabe e deu a ele Urias. E a carta dizia que era para Joabe botar ele na parte mais violenta da guerra para que ele morresse. Ele levou a sentença dele. Então, ele foi morto e Betseba
chorou, né? Ficou um estado de viuvez, não sabemos o período. E aí Davi então toma e casa com ela. E a criança então desse relacionamento nasce. Mais ou menos, quer dizer, um ano depois, esse Davi continuou indo para a igreja, continuou dando oferta, continuou representando Deus lá no culto, na parte de rei, né? Oferecendo a sua adoração, fazendo as suas confissões, mas não era verdadeira. Não havia verdade nele. Era uma oração só formal. Não havia sinceridade nem arrependimento nele. Até que o profeta foi e repreendeu ele e trouxe à luz o crime que ele cometeu. E aí sim, aí ele disse: pequei contra o Senhor. Então esse salmo aqui retrata essa descrição dele, quando ele teve consciência real do pecado e como ele se arrependeu. Então aqui nós vamos observar que nas nossas orações de confissão, por exemplo, ou de adoração, ou de agradecimento, às vezes não está errado o conteúdo, mas o coração. Nós não estamos orando de todo o coração. E Deus deseja isso. Então vamos ver a verdadeira confissão de pecado, né? Em primeiro lugar, a verdadeira confissão de pecado envolve reconhecimento pessoal do erro. Vejam o 3, leamos o 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora ele está um homem quebrantado. Ele diz: eu sei o que eu fiz. O profeta Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele se vê como de fato ele é. E ele percebe que ele quebranta a lei de Deus através da sua fala. Vocês lembram também do filho pródigo que tomou a herança, foi para uma terra distante e lá gastou tudo e ficou pobre? E quando ele se vê em necessidade, ele diz assim: pai, pequei contra o céu. Ele está pensando: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele agora reconhece que ele cometeu uma falta. Vejam, então não é quando a pessoa está confessando o erro, não pode estar dizendo assim: olha, realmente até pequei, Senhor, mas se não fosse fulano, eu não estaria nessa situação. Se não fosse essa circunstância, eu não teria feito isto ou aquilo. Então não é uma confissão, é uma justificação para o erro. Aí vamos nos transportar lá para o jardim? Veja que lá no jardim não tem confissão, tem justificação. O Senhor perguntou: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Aí veja o que ele diz. Disse Adão: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vejam, ele teve a audácia de dizer: olha, eu estava sozinho no jardim, a minha vida era jóia. Aí o Senhor inventou de me dar essa mulher. Então, o Senhor me deu a mulher e por causa dela eu arruinei. Então ele está justificando. Quando Deus foi perguntar à mulher, ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Ambos não reconheceram os seus erros diante do Senhor. O reconhecimento, esse reconhecimento do filho pródigo, de Isaías, do próprio Davi, o reconhecimento provém da operação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Quando é que o profeta, o Davi se arrependeu? É que Deus mandou um profeta e lhe deu uma palavra. O arrependimento só nos chega através do Espírito e da palavra. O Espírito, quando vier, nos convencerá. Alô? Ó a conversa.
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que toca pela palavra e quebranta o pecador. O reconhecimento não permite ao faltoso se justificar. O faltoso vai dizer: pequei contra o Senhor. Levantando Davi os olhos em outro pecado que ele cometeu, né? Mandando contar o povo. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi disse a Deus, olha bem que Davi disse a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. É um homem quebrantado, sabendo que ele que fez a coisa errada. O reconhecimento é de ter desobedecido à santa lei de Deus, porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E o pecado o que é? A transgressão da lei. A verdadeira confissão de pecado envolve reconhecimento de ter ofendido a Deus. Observe no 4, leamos o 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele sabe que o que ele fez, mas não foi contra Betseba, não foi contra Urias, não foi contra o povo. Sim, os nossos pecados atingem o próximo, mas em primeiro lugar, o pecado sempre será contra Deus, que estabeleceu a lei e tudo mais. Então, ele tem consciência de que o que ele fez entristeceu e ofendeu ao Senhor. Lembra de José do Egito? Quando a mulher propõe se deitar com ele, ele disse: eu não posso me deitar com você, porque eu vou pecar contra Deus. O pecado é contra Deus. Neemias faz a confissão quando soube da ruína dos moradores de Jerusalém, diz: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. O pecado, gente, seja grande ou pequeno, sempre será contra Deus. E horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. O filho pródigo diz: levantar-me-ei e direi a meu pai: pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele pecou duas vezes, pecou contra Deus e pecou contra o seu pai. O pecador que não tem esta visão, acha que nunca será descoberto. Lembra de Davi? Ele tudo tentou jogar para debaixo dos panos, deitar o marido, embriagar, casar. Mas, irmãos, nós não podemos esconder nada do Senhor. O Senhor tudo vê, tudo sabe. O pecador não percebe que desobedeceu a palavra de Deus. O pecador não verá a gravidade do pecado se não tiver consciência que ofendeu a Deus. A gente diz: mas só foi uma mentirinha. Gente, essa mentirinha é contra Deus, é contra o Senhor. Estamos pecando contra o Senhor. O Senhor é Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem no seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Já pensou? Uma mentirinha é uma mentirinha contra Deus. A verdadeira confissão de pecado, irmãos, envolve reconhecimento de que o pecado atrai a ira de Deus, não só ofende a Deus. Vamos ler o 4 e o 11. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. 11. Não me expulses da tua presença, não me retires o teu espírito. Ele está lembrando lá do jardim. O que foi feito com o casal? Sai do meu jardim, você não pode mais ficar na minha presença. Então, o pecado não só ofende a Deus, mas atrai o castigo de Deus. E aí eu vos convido a lembrar, eu vou ler aqui, o que aconteceu com Eva. A ira de Deus sobre Eva. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa foi a punição para Eva. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Vocês lembram, no tempo dos juízes, o povo ia para o cativeiro, porque adorava os Balaíns? Vocês lembram, lá em Corinto, que estavam participando de maneira indigna da ceia? Diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então veja, meus irmãos, é seríssimo o erro que se comete. Quem permanece no pecado não crê no juízo de Deus no presente e no futuro. Olha a conversa. Deixa ele aí, deixa ele para ficar certo. Então, quem permanece no pecado não crê no juízo de Deus, tanto agora quanto na eternidade. E disse: como os ímpios dizem assim, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Nós sabemos que há, sim. O cemitério está aí, para lembrar todos nós que Deus fica irado, e é por isso que nós voltamos ao pó. Nós temos essa relutância, mas não tem jeito, ele já nos sentenciou por causa dos nossos erros. A consequência do pecado nessa vida, a nossa confissão de fé diz o seguinte: as punições do pecado neste mundo são interiores, como cegueira de entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. Ou exteriores, fora de nós, como a maldição de Deus sobre a criatura por nossa causa e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações, emprego, juntamente com a morte. Então toda a área do homem pode ser visitada com um juízo divino. Mas há o pior, que é o eterno, né? O eterno diz assim: as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Então o negócio é muito seríssimo, né? A verdadeira confissão de pecado envolve reconhecimento de que é incapaz de agradar ao Senhor. Olha aí no 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Lembra que ele continuou trazendo esse sacrifício? Mas, gente, eu não posso pecar e dar dízimo pensando que o dízimo vai dar um jeito de apagar. Eu não posso pecar e vir para a igreja pensando que participando do culto está tudo ok. Eu não posso pecar e evangelizar, pecar, ler a Bíblia, pecar e orar, pensando que isso dá um jeito. Porque isso aí é um trabalho de obras.
O salário do pecado é a morte. E ninguém tem como condições de pagar, a não ser o próprio Deus. Por isso que a bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Davi tinha todo o ouro e prata e disse: olha, o Senhor não se agrada de sacrifício, senão eu te daria. Mas um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Um reconhecimento do erro. O publicano, quando Jesus conta a história de 2 homens orando, diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Não é? Isaías, quando viu o Senhor na morte do rei Uzias, disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Não podemos pagar o pecado com adoração, não podemos pagar o pecado com contribuição, não podemos pagar o pecado com consagração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A verdadeira confissão de pecado envolve reconhecimento de que Deus quer perdoar. Essa é a maravilha. É o homem se ver pecador e diz: poxa, Deus vai me perdoar. Lembre pelo menos de Judas. Judas traiu Jesus. O que é que ele fez depois disso? Quando ele reconheceu que errou, ele disse: errei contra sangue inocente. Mas ele ficou tão desesperado porque diz: olha, não tem mais esperança para mim. Ele foi e se enforcou. Não é o caso de Pedro, por exemplo. Pedro traiu Jesus, negou o Senhor Jesus. Mas Jesus olhou para ele e ele chorou o quê? Amargamente. Ele ficou arrependido. Estava ali junto com os discípulos. Aí o Senhor mandou dizer, por isso aqui no texto dos evangelhos, assim, quando Jesus ressuscitou: vai e diz a meus irmãos e a Pedro que estou indo para a Galiléia. Aquele homem negou Jesus e Jesus o perdoou e lhe conferiu o apostolado. A promessa, irmãos, de misericórdia da parte do Senhor. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que é por diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo a tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos dentre os quais te havia espalhado. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Louvado seja o Senhor. A cruz, então, de Cristo é a prova de que Deus quer perdoar. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele quer nos salvar. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Sim, sabe por que nós não fomos destruídos ainda? Porque Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. É por isso que ele disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A verdadeira confissão de pecado envolve reconhecimento da necessidade de uma renovação interior. Olha aí no 10, vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabe que ele errou e que a coisa, gente, não é só externa, não. A coisa é dentro de nós. Porque pintar a fachada é muito fácil. Mas quem vai mudar o nosso coração? Só Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Só Deus pode dar um coração contrito e compungido. É obra do Espírito Santo em nós. Então ele está pedindo: Senhor, opere no meu interior, mude meu interior, porque se o Senhor mudar o meu interior, minha vida será mudada. A verdadeira confissão de pecado envolve tristeza por ter ofendido a Deus. É a área sentimental do arrependido. Vamos ver o 12 aí? Vamos ler o 12. Lê um 12 aí.
Restitui-me a alegria da tua salvação. Veja, irmãos, quando ele caiu em si, ele tem ouro, tem prata, tem comida, tem roupa, tem esposa, tem filho, mas não tem alegria. Por que ele não tem alegria? Porque ele pecou contra o Senhor. Nada daquelas coisas podia inundar o coração dele. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. O sentimento de tristeza do profeta. Eu lembrei a vocês quando Pedro nega Jesus, que Jesus olha para ele, ele chora amargamente. Quando a gente ofende a Deus, bate uma tristeza interior, que é possível sim derramar muitas lágrimas por ter ofendido a Deus. Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se ele a Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, a tristeza de ter ofendido ao Senhor. Não só há um sentimento de tristeza, mas um sentimento também de impureza. Parece que a gente, mesmo depois de tomar banho, parece que ainda continua sujo. Sujo é a alma, evidentemente. Veja aí no versículo 14, ou versículo 10, né? Sentimento de impureza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Livra-me, versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Lembra que ele mandou matar o sujeito, então quando ele olha, a mão dele está com sangue, ele está pedindo a pureza, ele não sente, gente, vontade de adorar o Senhor. É por isso que geralmente quando nós pecamos, não queremos vir para a igreja, porque a vergonha é tão grande, como é que eu vou abrir os meus lábios para cantar ao Senhor? Ele não sente vontade de louvar porque está envergonhado, e ele está dizendo: Senhor, me dê disposição para adorar, porque desde que eu pequei contra o Senhor, eu não sinto essa vontade. E o sentimento de culpa: pequei contra ti somente, e o versículo 4, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, não pode ser como uma quarta-feira de cinza. O pessoal brinca o carnaval todo, chega numa quarta-feira de manhã, aí faz a oração do Pai Nosso, o sinal da cruz. Estou arrependido de ter brincado os 5 dias, mas já está pensando no próximo carnaval. Isso não é arrependimento, isso não é tristeza, isso é só cerimonial. A oração de mente, mas divorciada das emoções. A oração das emoções, mas divorciada da razão. Então, quando eu oro, tanto a razão quanto os sentimentos estão envolvidos. Não quer dizer que todo mundo aqui vai chorar, porque alguns são mais reservados e não demonstram sentimentos em público. Mas a verdade é que a verdadeira oração, o homem todo está envolvido. A confissão autêntica, verdadeira de arrependimento, envolve a vontade de se arrepender. Versículo 15, ou 1, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele quer: me perdoe, Senhor. Me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele quer ser transformado. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, meus irmãos, que possamos fazer um exame assim das nossas orações de adoração, de louvor, de confissão. Se não envolver o nosso ser todo, é só uma formalidade. É por isso que a gente sai da oração e o nosso semblante ainda continua triste. Lembra de Ana, que ela chorava porque pedia um filho, e o homem entendeu até que ela estava embriagada, e disse: sai daí, sua bêbada, sai da casa do Senhor. Ela disse: não, eu não sou uma mulher bêbada, não, eu sou uma mulher atribulada.
Eu estou pedindo uma graça ao Senhor. Aí, quando ele proferiu a bênção, o Senhor te abençoe. Diz a palavra de Deus que quando ela se levantou, o seu semblante já não era mais triste. Mas ela não tinha bênção nenhuma. Mas houve uma paz que só a graça de Deus dá. Busque isso na oração. Não só pedir, mas que Deus despeje sobre você a paz que excede todo entendimento. Amém. Qual é o hino do ofertório? O hino do ofertório. 68. Esse momento é o momento do ofertório. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos entoar o hino de número 68. Em Provérbio 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares, teus celeiros,